anteriormente no vídeo foram palavras ditas pelo astronauta Neil Armstrong enquanto ele aterrissava na superfície lunar, junto com seu companheiro Ed Burns. Meu nome é Enzo e agora eu vou falar um pouco sobre a ida do homem à Lua e os fatos antes disso. Que merda, hein? Sabia não? Bom, em 20 de julho de 69, Neil Armstrong foi o primeiro homem e americano a caminhar sobre a Lua, acompanhado de seu companheiro Edwin Buzz. Porém, antes disso, teve muitas outras coisas para poder acontecer. Começando com a pós-guerra. No começo da década de 50, os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma guerra tecnológica para poder manter a hegemonia do mundo, que seria uma política de governo ideal de paz. Já no final da década de 50, a União Soviética já havia lançado o primeiro satélite artificial na órbita da Terra. E no começo da década de 60, o primeiro homem a deixar a Terra foi um soviético chamado Yuri Gagarin. Durante a década de 60, os Estados Unidos começou com um projeto para poder alcançar a União Soviética, um projeto Apollo, que significa o desenvolvimento de espaçonaves para poder voar para fora. Já no final da década de 60, foi terminado o projeto Saturno V, que era o maior foguete e mais veloz dos Estados Unidos. Porém, com o início trágico nos testes, já no final da década de 60, com o início trágico, com a explosão da nave Apollo 1, eles não desistiram. E em 68, o projeto Apollo é responsável pelo voo tripulado para a órbita da Terra. E como eu disse, um ano depois, Neil Armstrong pisou na Lua em 69. Em 16 de julho de 1969, a nave Apollo 11 foi lançada, levando consigo Pausa. Em 16 de julho de 1969, a nave Apollo foi lançada, levando com ela os seguintes astronautas: Neil Armstrong, Edwin Buzz e Michael Collins. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Com mais de 3 dias após o lançamento, em 20 de julho, a nave alcançou a Lua, enquanto Collins ainda continuava em órbita. Enquanto o Michael continuava em órbita na nave, Neil Armstrong e Edwin Buzz desceram da nave para procurar amostras rochosas após o sucesso da missão. E Apollo 11 retornou à Terra e pousou sobre o Oceano Pacífico em 24 de julho de 1969. Oi galera, agora nós vamos começar a falar sobre 50 anos de evolução. Eu vou começar falando sobre a criação da Apple e sobre o primeiro telefone portátil. Steve Jobs, Stephen Wozniak e Ronald Wayne criaram a Apple em 1º de abril de 1976. Com muito conhecimento, o trio começou a criar computadores em miniatura em uma garagem, que seria o primeiro passo para revolucionar a tecnologia. Martin Cooper liderou o time de desenvolvimento da empresa que desenvolveu a tecnologia e criou o primeiro telefone celular do mundo, no dia 3 de abril de 1973. Cooper entrou para a história ao fazer a primeira ligação pública em um telefone celular, na época, um fantástico tijolão branco. Esse fantástico tijolão branco pesava praticamente 1 quilo e só podia falar 20 minutos antes que a bateria se esgotasse. Agora eu vou falar sobre a evolução da nossa internet. A nossa internet foi criada em 1969, no mesmo ano que o homem chegou até a Lua. Ela evoluiu no sentido da criação do Wi-Fi, que é a nossa internet sem fio. O nosso Wi-Fi foi criado em 1997 por John Sullivan, mas ele não foi liberado para todo mundo. Era só para empresas de porte grande, tipo NASA, né? Mas ela só foi liberada para tudo e todos em 1999, quando concordaram que
era uma tecnologia comunicativa mundial. E nisso houve várias outras evoluções, tipo Facebook. Facebook foi lançado em 2004, foi criado por Mark Zuckerberg. E na época era um dos meios de comunicação mais importantes, né? Que você podia postar e repostar coisas de outras pessoas, conversar. E nisso também surgiu o YouTube em 2005, que foi criado por Jared Carin, Steve Chen e Chad Hurley. O Google Maps e o Android. O Google Maps foi lançado por Larry Hamilton e J.U. Hamilton, que foi criado dia 8 de fevereiro de 2005. Com a evolução da tecnologia, podemos adquirir o celular Android, que foi criado por Andy Huber, Rick Martin e Unixi, que foi lançado dia 28 de setembro de 2006. Opa, que é isso? Isso é do ser humano, né? Não é do funk, é do ser humano, né? Sim, eu não gravo não. Nossa, na moral, olha o tamanho desse negócio já. Não, olha meu cabelo. Aí eu vou na pose e tirar print. Nossa, a câmera tá mó boa. Tá mesmo? Vai, onde que tá? Faz na pose, depois a gente tira print. Vai. Olha meu bigodinho. Ah, mas o efeito tá... Mas o efeito tá deixando branquinho, ó. Não. Eita, moça. 10. 10, eu preciso 10. Nota 10. Bate, não dá, vá. Não, tô tentando você, então. Eita, olha aqui, ó. Ih, ai, tá. Ah, não, ele vai de verdade. Vai. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right